Shalom a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Viva, a mais uma semana de encontro na presença do Senhor, onde estaremos meditando na Palavra de Deus. Eu espero muito que essa palavra fale ao teu coração e que você possa ser edificado através dela. Hoje nós vamos ler o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Vamos ler do versículo 24 ao versículo 30. É a famosa parábola do joio e do trigo. Vamos à leitura? Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Nós acabamos de ler nessa passagem Jesus narrando que um homem semeou boa semente no seu campo, mas que veio um inimigo enquanto dormiam e semeou uma semente ruim, semeou o joio no meio do trigo. O joio é uma planta que se parece muito com o trigo quando brota, mas enquanto a semente do trigo serve para fazer farinha, para produzir pão, a semente do joio, ela não é boa para comer. Em meio a um campo de trigo, o joio, ele é uma erva daninha. Vamos ver algumas diferenças entre o joio e o trigo? O trigo, ele é maleável e se curva com facilidade. O joio é muito rígido e não se curva nunca. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. O joio fica mais enraizado, mais difícil de ser colhido. O lugar do trigo é no celeiro, o do joio é no fogo, pois não tem utilidade, ele só faz mal. É um engano, assim como era a figueira que Jesus amaldiçoou. Muitas vezes o joio, ele é plantado em nossas vidas quando nós nos comportamos de forma negligente e esquecemos da nossa verdadeira essência, de que nós somos o trigo do Senhor. O trigo, ele expressa o caráter de Jesus, o caráter do semeador, o caráter de Deus. Ele tem o objetivo de povoar o campo com sementes que alimentam e trazem vida. O trigo é a essência do Criador. Quando você cumpre os propósitos de Deus, quando você se coloca no centro da vontade dele, você está sendo a boa semente, você está sendo o trigo, você está sendo aquilo que Deus te fez para ser. Todavia, quando você se afasta, quando você segue seus próprios caminhos, quando você decide de forma deliberada seguir o curso desse mundo, copiar os modelos desse mundo, andar de acordo com esse mundo, se esquecendo do seu Criador, a sua essência de trigo morre e você acaba tornando-se como joio, sem utilidade para nada. Não vai servir para alimentar outras vidas, não vai servir para poder trazer luz. Veja, quando Deus criou o homem, quando Deus criou o mundo, uma das coisas que ele disse foi: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A imagem e semelhança de Deus impressa em nós são os seus atos de justiça, é o seu amor,
Deus, ele é amor e ele quer que nós expressemos esse amor. Nós, como semelhantes a ele, que nós possamos ser luz na vida de outras pessoas, possamos ser luz dentro da nossa casa, possamos ser luz nos caminhos onde nós andarmos. Foi para isso que Deus nos plantou, foi para isso que Deus nos formou. Observe que os servos vieram até o seu Senhor e tiveram o mesmo desejo que às vezes eu e você temos. Seria muito natural querer tirar o joio do meio do trigo, porque o joio é um empecilho para o crescimento do trigo. O joio, ele rouba o espaço e o alimento ao trigo. Antes de amadurecer, é muito difícil fazer a distinção entre o joio e o trigo, porque eles são muito parecidos. E as raízes e os ramos dela, do joio, se misturam as raízes e os ramos do trigo. Então, inevitavelmente, ao tentar arrancar o joio, acabariam também arrancando o trigo junto. Então, qual é o mandamento do Senhor? Deixe amadurecer, deixe-os crescer junto. No momento da ceifa, no momento da colheita, ele vai separar o joio do trigo. E ele não tira o trigo primeiro, ele tira o joio primeiro. Ele amarra o joio em feixes e joga no fogo, porque para nada tem serventia. Já o trigo, ele é separado e ele é cuidado, ele é tratado com amor, para que possa cumprir o seu propósito. O trigo, ele possui essência, já o joio, apenas aparência. Quantas pessoas convivem conosco, cruzam o nosso caminho e elas possuem aparência de pessoas que servem a Deus, possuem vestimenta, possuem vocabulário, possuem até mesmo conhecimento de coisas concernentes ao reino de Deus. Mas tudo não passa de mera aparência. Quando a gente vai conviver com essas pessoas, quando a gente vai passar mais tempo junto a elas, quando a gente vai tendo mais comunhão, a gente vai vendo que os frutos dessa pessoa não são frutos de um trigo, que ela tem aparência, mas que a essência dela não é de trigo. Ela tá no nosso meio, ela anda no nosso meio, ela fala como um de nós, ela age como um de nós, ela conhece a palavra, percebe que a vida delas é simplesmente uma farsa. Elas pensam que estão enganando a Deus, pensam que estão enganando você, pensam que estão nos enganando, mas na realidade elas estão se enganando. Elas estão ali inflexíveis, enrijecidas, com as suas raízes fincadas na terra, certas das suas convicções, cheias do seu orgulho, cheias dos seus achismos. E no final de tudo, elas simplesmente serão arrancadas, amarradas em um feixe e lançadas ao fogo. Porque o que Deus quer não é uma vida de aparência. O que Deus quer para mim e para você é que nós andemos na luz, em sinceridade em nossos corações, em sinceridade nas nossas atitudes, em sinceridade na nossa convivência dentro da nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, com os nossos irmãos, no momento da comunhão, quando estamos congregados, quando estamos reunidos para cultuar a Deus, para louvar. Ele quer sinceridade. Deus, ele sonda o nosso coração. Viver de aparência, falar bem, se vestir como um crente, nada disso para Deus tem validade. E isso tudo é porque nós não fomos chamados por Deus para nos isolarmos, para vivermos num mosteiro, para ficar longe, distantes de tudo e de todos. Muito pelo contrário, nós fomos chamados por Deus para andarmos iluminando, para andarmos abençoando as pessoas que nos cercam. O joio, ele significa a erva daninha que se infiltra entre as boas para corrompê-las. Então, de tempos em tempos, é necessário que eu e você façamos uma análise na nossa vida
que nós possamos ver o nosso comportamento, se nós temos agido como trigo, como alguém que alimenta a vida de outras pessoas, que traz luz, que traz bênção, ou se nós temos agido como o joio, se nós temos nos tornado pessoas inflexíveis, amargas, pessoas cheias da razão, que querem provar a todo tempo que estão certas. O único que está certo desde o princípio é Deus. O único que não mente é Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então a gente precisa fazer essa análise. Se temos nos comportado como joio ou como trigo, e se temos deixado, se temos trazido para as nossas vidas pessoas que são, na verdade, joio. Parece com trigo, tem cara de trigo, jeito de trigo, mas na verdade não passa de joio. E se você tem trazido esse tipo de pessoa para a tua vida, não se culpe. Coloque-se diante de Deus, ore, busque a face do Senhor. Peça a Ele para te revelar o verdadeiro intuito do coração. Essas pessoas, não desejando o mal delas, que elas sigam o seu caminho em paz, mas que elas sejam retiradas para que você não seja contaminado, para que você não seja contaminada. Acima de tudo, essa parábola deixada por Jesus nos mostra a grandiosidade do amor de Deus por nós, a paciência de Deus conosco. Porque se fosse outro, arrancaria tudo e dane-se se arrancou o trigo junto com o joio. Não, Deus ele tem a paciência de nos permitir amadurecermos para no tempo certo Ele retirar o joio, sem que a nossa vida seja danificada, sem que nós venhamos sofrer nenhum tipo de dano. Então valoriza o amor de Deus por você, valoriza a graça de Deus na sua vida, valoriza a preciosidade que é você pertencer a um Deus que cuida de você com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo. Eu sei que muitas das vezes a gente se questiona porque a gente vê o ímpio prosperando, o ímpio tendo sucesso, as pessoas que vivem suas vidas da forma como elas querem, tendo êxito nas suas atitudes, nas suas atividades. Existe um salmo escrito por Asaf que expressa muito o que às vezes tem no nosso coração, que é o problema de quando nós vemos pessoas ímpias, pessoas incrédulas prosperando. E a gente se questiona, né? Poxa, Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho tentado te obedecer, eu tenho declarado que o Senhor é o meu Salvador, é o Senhor da minha vida, é o que conduz cada passo que eu dou. E eu tenho passado por tantas lutas, Senhor, por tantas provas, e eu vejo fulano, cicrano, beltrano, vivem distantes de ti, não te declaram como Deus de suas vidas, como Senhor de suas vidas, e essas pessoas prosperam, essas pessoas vivem bem, nada lhes falta. Será? No Salmo 73, o Asaf, assim como nós, ele expressa isso, dizendo assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Até aí, ok. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas.
Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos meus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Sei que o nosso tempo aqui é curto, a nossa meditação aqui, o intuito dela é ser uma breve meditação para poder aquecer o teu coração. Então eu quero te convidar, depois que a gente terminar aqui, abre a tua Bíblia no Salmo 73 e lê ele novamente. Você vai ver que Asaf, semelhante a nós, reclama, né? Vai dizer, em vão eu conservei puro o meu coração, em vão eu servi a Deus, em vão eu tô aqui sofrendo, sendo angustiado, amargurado, afligido, em vão tudo isso. Porque os ímpios estão lá, eles comem, eles bebem, eles dançam, eles casam, eles prosperam, eles têm dinheiro, eles têm carro, eles não têm dívidas, eles não têm preocupações. Em outras palavras, era isso que Asaf estava dizendo. Mas no final, ele olha e fala, meu Deus, como eu estava sendo ignorante, como eu estava embrutecido, como a minha visão estava turvada, como eu estava enganado. Porque ele olha e diz, o tempo todo o Senhor está comigo, o Senhor me segura pela minha mão direita. E depois ele olha e ele não acha mais os ímpios, ele não acha mais os maus, aqueles que estavam prosperando. Aí talvez você esteja pensando assim, mas demora muito. Sofrimento vem um atrás do outro e a vida dessas pessoas que são perversas, tudo para elas flui de forma natural e tudo para elas vai sempre bem e demora muito acontecer alguma coisa. Sabe por que você pensa assim? Sabe por que eu também já pensei assim? Porque nós estamos presos dentro do tempo e Deus não. Deus, ele é atemporal, ele não está limitado pelo nosso tempo, pelas nossas circunstâncias, pelos nossos achismos. Assim como no início da parábola, o semeador, o dono daquele campo ali, ele sabe que ele semeou uma semente boa. Ele sabe que vem um inimigo e semeou o joio ali no meio. Ele sabe quem é trigo, ele sabe quem é joio. E no tempo certo, não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo certo, ele vem e tira o joio do meio. Ele vem, assim como veio na vida de Asaf, e retira os maus, ele retira os perversos. E esses que têm sido malignos, nem da memória deles se fará menção, não serão lembrados, não serão contados, não serão achados entre aqueles que amam e andam e vivem com Deus. Então, se você tem sido afligido, se você tem se sentido angustiado, porque você tem visto muita opressão e injustiça na terra, acalme o teu coração, continue confiando em Deus, continue pegando a sua palavra e confiando nela e declarando que Ele é o teu Senhor, que Ele te segura pela tua mão direita. Continua firme, você é trigo, você foi posto nessa terra para iluminar, para alimentar vidas, para dar bons frutos. Você não foi feito para ser lançado no fogo, você não foi feita para ser lançado no fogo.
vai ser lançada no fogo. Então ande de acordo com aquilo que você é. Não se comporte como joio. Tome posse de quem você é em Deus. Você é trigo, você é boa semente. Você se inclina, você é flexível. Você tem um dono que cuida de você, que cuida de todos os aspectos da sua vida. E se porventura tem algum aspecto, alguma coisa que ainda não está da forma como você deseja, saiba que na hora certa, no tempo certo, o nosso Senhor colocará tudo em ordem. Não de acordo com o que você quer, não de acordo com o que eu quero, mas de acordo com a sua boa, perfeita e agradável palavra, boa, perfeita e agradável vontade. Então eu quis dividir essa palavra com vocês, porque os dias são maus, estamos vivendo uma época muito difícil sobre toda a terra, e se faz mais do que necessário nos voltarmos cada dia mais e mais para Deus e compreendermos que tudo que tem aqui é passageiro, que a prosperidade, que o bem-estar de pessoas que não andam na presença do Senhor é passageiro. Quando essas pessoas acordarem, será tarde demais para elas. Então, fica com esse Salmo 73, o versículo 26, que diz: ainda que a minha carne e meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Faça do Senhor a sua herança, ande com Deus, caminhe com Deus, confie em Deus. Ele é o justo juiz, ele vai julgar todas as nossas causas. Que você possa depositar a sua confiança somente nele. Que você saiba que no momento certo o joio vai ser retirado e nós, o trigo, estaremos para sempre no celeiro do nosso Senhor. Que ele fale ao teu coração, que ele te abençoe, que você possa se agarrar cada dia mais e mais ao Senhor e à sua palavra. Um beijo no teu coração, shalom, shalom, e até a próxima semana, se Deus assim permitir.